E a gente continua então o nosso treinamento. Na verdade, eu não coloquei nenhum outro arquivo dentro do nosso Drive. A gente está mantendo os mesmos arquivos. E a minha intenção hoje é dar um pouco mais de mobilidade dentro do uso do OpenFOAM. É uma pena que o Lorenzo não está por aí, porque tem umas coisas aqui que, na verdade tem uma, que eu acho que ele ia gostar bastante, que é uma forma de você conseguir trocar as suas condições de contorno em um caso, tá, de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. Mas enfim, a gente estava trabalhando com um problema de troca de calor, então a gente está se mantendo nos solvers bem básicos. Daqui a pouco a gente vai sair dos solvers básicos, mas o nosso grande objetivo na ideia de uma física tão básica assim, a gente consegue começar a interpretar um pouco melhor o uso do simulador, as condições de contorno que estão sendo aplicadas e algumas manipulações que a gente pode colocar aqui dentro. Tá? Então, conforme a gente vai avançando, tá? Tudo isso que eu já passei para vocês, a gente vai poder utilizar. Então, a gente já viu como utilizar o solver, né? Como a gente pode utilizar um gerador de malha em formato de blocos, tá? Então é o PDR Block Mesh. A gente já viu que o ParaView ele é muito interessante, mas ele não é o melhor lugar, definitivamente ele não é o melhor lugar para você conseguir tratar os dados. Então a sua melhor aposta ou pega e utiliza uma ferramenta externa, pode ser a do próprio OpenFOAM, e você pode utilizar programas gráficos. No treinamento passado a gente falou sobre o GNUplot, mas pode ser também o Matplotlib. Então, aonde foi que a gente parou? Nós pegamos, eu estou aqui no meu diretório, esse daqui são os arquivos que vocês têm, e esse caso parede plana é o último caso em que a gente trabalhou. Então, dentro desse cara tem as últimas soluções que a gente obteve, tem as soluções, né? Tem as manipulações que a gente fez, tem a ferramenta de pós-processamento, a gente utilizou o sampling para conseguir extrair dados. No caso aí a gente fez em linha, mas eu falei para vocês, mostrei para vocês que tem a possibilidade de você também extrair planos. Então essa também é uma possibilidade. E com isso a gente conseguiu verificar a solução do Laplacian FOAM com uma solução analítica. E esse gráfico daqui foi gerado dentro do... Tá aqui o script do GNUplot. Deixa eu abrir ele no... não queria abrir aqui não. Eu vou puxar aqui para o Zed. Tá? Apesar de eu achar que o Zed não vai ser a melhor opção, mas ele está aqui. Tá? Então tá aqui o script do GNUplot. Você consegue fazer continhas super, hiper simples com ele, portanto você pode fazer esse tipo de cálculo. Tá? E, portanto, você tem aqui a tua solução analítica. Essa solução analítica foi deduzida no treinamento passado. Bem, só que agora eu quero mudar. Tá? Eu não quero mais olhar para esse caso implementado nesse formato. Lembrando, esse caso tem como condições de contorno... Deixa eu abrir o ParaView para mostrar. Lembrando que meu ParaView é tunado, tá? Então se eu escrevo PF, ele pega e abre para mim o meu ParaView, porque eu já tunei aí o meu script do Bash. Então vou pegar, vou abrir. Abri no lugar errado. Ô idiota. Então deixa eu pegar e abrir agora o 01 solvers básicos e eu quero parede plana. Quando ele pegar e abrir meu ParaView, eu vou pegar e vou fechar. Nossa, tá demorando. O que que tá vendo? Eu tô com alguma coisa por baixo dos panos que eu não tô vendo? Deixa eu ver. Tem uns processadorzinhos aqui que estão funcionando bem. Que engraçado. Bem, agora eu tô no caso e vou abrir o ParaView. PF. Agora deixa ele abrir. Então tô lá no ParaView.
vou olhar a última solução e vou olhar em especial a temperatura, é o que me preocupa. E esse caso daqui é aquele em que eu tenho uma geometria quadrada e que a temperatura é especificada em 573 de um lado, 273 do outro, e eu fiz o isolamento utilizando derivada da temperatura igual a zero na parte de baixo, na parte de cima, para garantir que o fluxo de calor seja unidimensional. Então essa daqui é a solução convergida. A temperatura, a gente fez a verificação com a solução analítica, como já mostrei o gráfico. E além disso, é sempre útil você olhar outras informações. Então, pela parte numérica, a gente percebe que a magnitude do fluxo de calor nesse sistema está na faixa aí de 4,8. E eu não gosto muito dessa ideia de ficar com 4,803. Eu teria uma tendência a tentar apertar mais essa solução. Tá? Além disso, a gente também pode ver o gradiente da temperatura em relação a x. E a gente percebe também que está na faixa de menos 1.200. Ok, tá. Isso por enquanto está suficiente para mim. Eu vou querer apertar esse cara daqui, mas eu quero mudar o meu problema agora. O que eu quero fazer? Vou voltar para a temperatura. Eu vou pegar e mudar a condição de contorno. Eu quero que agora, nessa superfície aqui, não se especifique mais a temperatura. Eu quero pegar e especificar um fluxo de calor. Na verdade, não um fluxo de calor, mas um gradiente especificado. Então, são 3 tipos de condições de contorno fundamentais em CFD, em geral. Uma, o valor especificado. A outra, o gradiente especificado. E a terceira é o misto entre os dois, que no fundo é derivada, né, do fluxo de calor ou fluxo de propriedade que entra no sistema é igual ao que vai ser convectado. Tá? O que entra ou o que sai depende da normal, depende de onde você está olhando. Então, eu quero passar a entender como a condição de contorno de segundo tipo funciona no nosso sistema. E o que eu vou fazer? Eu quero obter a mesma solução. Então, o que eu vou fazer? Tá? Repare que, se eu tenho 573 desse lado especificado e eu tenho 273, as condições de contorno do meu caso, eu vou mudar essa condição de contorno e eu vou passar a especificar um gradiente de propriedade, um gradiente de temperatura. E que gradiente vai ser esse para que eu consiga atingir a mesma solução? Tem que ser esse gradiente que está aqui. Então, desse lado, eu vou pegar e vou fazer essa especificação. Então, a gente vai mudar a forma de resolver o problema e o OpenFOAM que se vire, porque numericamente ele tem que me dar o resultado. Tá? Então, é algo que ele que tem que se virar numericamente. Porém, ainda quero deixar alguns avisos. Eu sei de antemão que existe uma variação numérica. Se eu pegar e mudar a condição de contorno e pedir para o OpenFOAM, meu irmão, se vira, você que tem que achar essa solução, ele vai procurar. Mas é muito, mas muito provável que ele tenha uma dificuldade numérica maior, porque a condição de contorno muda e existe um tratamento numérico quando você faz gradiente especificado. Tá? Toda base de volumes finitos, que eu não mostrei para vocês, tá? Vamos ver se no futuro encaixa aqui dentro do treinamento, mas que tem uma abordagem numérica e, portanto, existe, né, um efeito aqui. Quando a gente fala de valor especificado, também tem uma abordagem numérica, mas ela é muito, mas muito mais suave. Ela é uma aplicação direta do que é aplicado nos dois extremos aqui no caso desse caso, na situação desse caso. Então, poxa, se eu já estou vendo que tem um efeito numérico aqui, é provável que aumente, tá bom? Então vamos ver como é que esse cara daqui vai se comportar. Então, eu vou pegar e vou alterar
a minha solução, tá? O que eu quero que vocês deixem anotado aí para a gente poder seguir com o procedimento. Eu quero que vocês verifiquem que, pela solução do problema, tá? Foi assim que aconteceu. O gradiente da temperatura em relação a x deu menos 1.200. No caso aqui, Kelvin por metro. Tá? E a outra coisa que eu quero que vocês anotem aí é que o fluxo de calor ele deu 4,8 watts por metro quadrado. Tá? Então são as duas informações que depois eu vou querer confirmar e vou querer colocar como condição de contorno. Até o momento eu quero saber se existe dúvida, se foi rápido demais, se vocês querem que eu vá para o papel. Nada? Então tá bom. Show. Beleza, beleza. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, fechei meu paraview, deixa eu limpar minha tela porque ela está suja. E deixa eu tirar aqui embaixo o meu... aquele monitor lá. Então eu estou, no caso, parede plana. Vou pegar agora e vou mudar a forma, né, com a qual o caso é preparado. E eu gostaria de fazer o seguinte: eu quero pegar e mostrar para vocês uma forma da gente conseguir copiar direto um caso, sem precisar de muito esforço. Então eu vou utilizar o utilitário, foi ótimo, mas vou fazer uso do utilitário phonCloneCase. Então o que ele vai fazer? Ele vai copiar efetivamente todos os arquivos referentes ao caso e eu vou colocar um outro nome. Então eu vou criar um novo caso chamado parede plana e eu vou dizer que ele é Q1, T2. Em referência ao quê? De um lado, eu vou querer colocar o gradiente da temperatura especificada e do outro lado eu vou manter a temperatura em si especificada. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar e voltar um nível no diretório. Então, repare que eu estou olhando para o caso, eu consigo copiar esse cara e eu vou escrever phonCloneCase. Deixa eu ver se ele vai. CloneCase. E eu quero copiar o parede plana. Parede plana. E eu quero gerar o parede plana. E eu quero colocar Q1, T2. Para deixar bem claro para vocês, eu sempre uso a interface gráfica. E eu vou conferindo, né, se tudo está tranquilão aqui. Então, vou copiar esse cara daqui e vamos lá. Agora é a parte difícil. Com o dedo indicador, aperta Enter. E ele pegou, criou o caso. Repara que já apareceu aqui para mim. E ele é um clone. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar e mudar a especificação das mudanças, né, que eu quero. Né? Então, nessa situação, a única coisa que eu quero mudar vai ser mesmo a condição de contorno. O que mais que eu gostaria de destacar? Eu vou pegar e aqui na interface gráfica eu vou abrir o caso da parede plana, ou seja, o caso original. Repare que eu tenho esses resultados intermediários, eu tenho o diretório de pós-processamento, eu tenho aqui o meu script do GNUplot, tá? Tudo isso está aqui. Só que no momento que eu pego e faço uma clonagem de casos, o OpenPhone, por padrão, ele efetivamente só vai pegar aquilo que é referente ao caso. Então, é um cuidado que vocês têm que ter. Tá? Já vi acontecer no passado, a pessoa, caramba, eu vou clonar o caso inteiro. E, na realidade, ele clona os arquivos que competem ao OpenPhone, apenas. Então, pode ser que, se você está querendo, enfim, né, pegar e copiar um caso e tal, pode ser que seja mais interessante para você montar um scriptzinho, ou em Bash, né, um SH ou um ZH,
mas para você conseguir pegar, e primeiro faz o teu for um clone case e depois você pega e copia os diretórios que você efetivamente vai querer, os arquivos também. E para esse caso daqui, na realidade eu quero copiar o meu script do GNU-plot. Então vou voltar e vou colar ele aqui. Então estou com o meu script lá para depois conferir a condição de contorno. E já é praxe, tá? Eu estou utilizando o Sublime Text como meu editor de texto favorito para manipulação do meu caso, né, de simulação, e eu vou fazer isso. Eu vou pegar agora, vou entrar dentro do diretório parede plana, Q1, T2, e aqui dentro eu vou pegar e vou abrir o meu Sublime Text. Professor, não tenho Sublime Text? Não tem problema nenhum, você pode pegar e começar a mexer nos teus arquivos diretamente por aqui. Se não, você pode abrir no Code também. O VS Code vai te dar a mesma experiência que o Sublime Text, só que eu não gosto do Code. Então é por isso. É implicância o nome. Sublime. E aí ele vai pegar e vai abrir do lado esquerdo, ele vai abrir uma relação de todos os meus arquivos, toda a configuração que eu tenho do meu caso. Eu não sei, Alan, o gedit, ele é porque quando, né, lembrando, no old school daqui, tá, da minha barba branca, o gedit ele não tinha a opção de mostrar os folders aqui do lado esquerdo. Se ele estiver fazendo isso agora, tá, maravilha, ótimo, né? Eu não sei, na verdade, se ele está fazendo ou não está. Tá? Se tiver, maravilha. Tem um cara, tá, que eu gosto muito, tá, que esse daqui, olha, ele é um clone do gedit, ele é o Geane, tá, é o Gene, e você consegue instalar com o apt-get e tal, e ele é um gedit tunado, tá, então ele é bem interessante, tá, então para quem usa Linux, eu usei ele durante muito tempo mesmo, tá? Então é outra dica que veio agora aqui na cabeça, tá? E lembrei. Mas então vamos lá, vamos pegar e mexer agora no nosso caso. E o que eu quero mudar? Eu quero pegar e primordialmente eu quero mexer aqui no arquivo de temperatura. E eu quero mudar o tipo de condição de contorno. Ao invés de trabalhar agora com valor fixo, eu vou querer pegar e utilizar o gradiente fixo. Então, o nome vai ser Fixed Gradient. Eu não sei se eu mostrei para vocês, tá? Vou perguntar, tá? E vamos ver se vocês vão me colocar, né? Aqui eu já mostrei para vocês como o OpenFOAM pode mostrar todas as condições de contorno que são possíveis. Sim, não, talvez. Coloca aí no chat para mim, que eu estou vendo vocês. Sim, já mostrei? Tá bom. E como é que era mesmo? Erra. Tá? Tira uma letrinha, bota aqui qualquer coisa, pede para ele simular, rodar, e ele vai pegar e vai te listar tudo que ele tem possível dentro dessa opção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora aqui e vou mudar Fixed Gradient. O que ele vai fazer? Tá? E é assim que funciona a condição de contorno. Quando eu coloco Fixed Value, a palavra-chave que ele vai buscar vai ser Value. Se eu boto Fixed Gradient, ele vai procurar Gradient. E depois eu tenho que pegar e colocar a mesma especificação como se fosse um valor mesmo. Então, por exemplo, aqui eu vou manter uniforme e agora eu tenho que pegar e colocar o valor, tá bom? E eu pergunto a vocês, qual é o valor? Repare que eu estou colocando aqui o gradiente, né? Lembrando que a gente está falando de uma dimensão só, então é a derivada da temperatura em relação a x.
E aí a Bruna já colocou aqui no chat, menos 1.200. E eu vou dizer o seguinte, eu até concordaria com isso, tá? Só que eu tenho que lembrar do seguinte, é menos 1.200 o valor numérico que ele está me entregando, tá? Só que eu quero agora um gradiente de temperatura que indique que a troca de calor ela vai para dentro do domínio. E, portanto, quando eu olho esse menos 1.200, o gradiente de temperatura, lembrando, eu estou indo da maior temperatura para a menor temperatura. E, portanto, esse cara daqui está com um gradiente negativo. Então, para eu conseguir compatibilizar com a minha escala em x, na verdade o sentido em x, eu vou ter que inverter o valor. Tá? Então aqui eu vou compatibilizar e dizer, olha, o gradiente ele é para dentro do domínio e, portanto, eu vou botar 1.200. Tá? E ainda digo mais. Claro, aí eu vou dar a resposta, tá? Mas agora que eu já falei que eu vou dizer mais, então eu vou dizer mesmo assim. Se eu fosse pegar e colocar agora o gradiente de temperatura não na parede da esquerda, mas na parede da direita, aí sim, aí você estaria com um gradiente contrário ao eixo, aí o menos 1.200 ia estar tranquilo, ia bater direitinho. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter no momento que a gente coloca o uso do gradiente. É uma das confusões que normalmente a gente tem. Sempre pega e olha para o eixo para você conseguir se organizar dentro disso, tá bom? Então, eu vou pegar e vou colocar esse cara daqui. Então, é o que eu tenho especificado no contorno. E aí, depois disso, na realidade, não muda mais nada para mim, tá? Então, eu vou manter. Repara, tá? Se eu pegar e mudar a minha condição de contorno e colocar aqui, na verdade, qualquer palavra-chave, tá? Não vai fazer diferença. Tá? O OpenFOAM ele vai procurar só o tipo, buscar a palavra-chave que ele requisita nesse tipo. Se tiver algo a mais, não importa. Isso é muito interessante, porque eu poderia pegar e começar a brincar com diferentes condições de contorno. Eu poderia chegar aqui e dizer, olha, eu vou colocar aqui também esse cara e, aliás, ele está achando que eu estou em quê? Perl? Não. C++, cara. Oh, que Perl o quê? E aí, por exemplo, eu posso ficar transitando entre essas duas condições de contorno só comentando, descomentando, comentando, descomentando, e posso ficar testando diferentes formas. Ok, então vou começar na verdade eu vou fechar, né, porque eu acho que eu já fiz tudo. Deixa eu ver se eu tô com todo mundo mesmo. Até a malha veio, tá? Então na hora que eu clonei, a malha veio também, ela já está prontinha. Eu tenho aqui esse moço. Tinha uma coisa que eu queria ver, só que eu vou ficar quieto, tá? Eu só vou olhar. Oi. Tá, isso mesmo. Diga, moça. Ou escreva, moça. Porque é o que ele vai calcular mesmo, tá? Repare, quando eu estou falando de condição de contorno, é o extremo do teu domínio. Concorda comigo? Então, é algo que vai afetar a forma como ele vai colocar as coisas lá dentro, tá bom? E quando você calcula o gradiente da temperatura dentro do domínio em relação a x, faz todo sentido ser negativo. Por quê? Porque você tem, ao longo de x, uma queda na temperatura. Né? Você tem uma parede que está mais quente e você tem outra parede que está mais fria.
e, portanto, a temperatura vai tendo um decaimento. Então, a derivada ao longo de x realmente ela é negativa. Só que agora eu tenho que pensar o que eu preciso alimentar na minha simulação. E eu tenho que pensar no que a normal ela vai apontar para fora e que eu tenho que fazer um produto escalar sobre a superfície do contorno. E no momento que eu pego e faço essa verificação, eu vejo que eu tenho que montar o meu caso com um gradiente alinhado ao eixo X, tá? Então, repare, eu não estou dizendo para ele como vai ser o comportamento do gradiente dentro do domínio. O que eu estou dizendo para ele é como eu quero que o gradiente seja alimentado dentro da solução. O que eu comentei com vocês é que existe uma manipulação numérica. Na hora que ele for manipular, você pode ter certeza, ele vai fazer uma discretização da formuleta do gradiente, ele vai passar esse gradiente para o outro lado, e esse gradiente vai passar a ficar negativo, do outro lado da expressão, e esse gradiente vai passar a ficar negativo, porque dentro do domínio faz sentido. A condição de contorno é fora do domínio. Então, os normais, a normal, né, se eu olhar para dentro e para fora, ficam inversas. Então, tem que fazer uma compatibilização entre as duas. Tá? Então, é por isso. Tá bom? Você verificou, então, o que o paravio está mostrando está certo, dentro do domínio. Tá bom? Tem um sim aí? Tem um não? Tem um talvez, pelo menos? Sim? Beleza. E que, de fato, quando eu falo de condição de contorno, eu estou no extremo do meu domínio. Eu estou olhando na região de fora e como eu quero afetar dentro do meu domínio. A gente vai fazer o seguinte, então. Porque esse caso simula muito rápido, vamos simular com 1.200, depois o menos 1.200. Aí a gente vê qual vai ser o comportamento. Podemos seguir por essa linha? Bem, sim, né? Sim, sim, sim. Tá. Vou assumir que ela já botou ali um sim. Vamos simular, vamos simular. Se quiser, depois eu abro. Porque aí eu tenho que ir lá para volumes finitos para poder mostrar. E aí é que mora o perigo, né? Tem muita coisa para a gente ver antes de poder mostrar direitinho. Mas vou pegar e vou botar esse cara para simular. E... Laplacian Font. Ele simulou, tá? Eu vou pegar e vou abrir o meu paraview. E olha só, lá no final, olha só, lembra que eu comentei, poxa, ele tem mais dificuldade de chegar à tua condição de contorno? Olha só, era 573, não era a temperatura? Aqui, olha, na simulação, ele não conseguiu atingir ainda o 573, ele ainda está com dificuldade. Do lado de cá, eu tenho o gradiente e vamos ver como é que ficou o gradiente. Ó, dentro do domínio, menos 1.200. Viu? Então ele faz uma inversão, tá? Dentro do domínio, tá? A condição de contorno aqui é para fora, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer as compatibilizações. E aí o que acontece, né? Eu quero tentar, aliás, até esse ponto, foi todo mundo? E Bruna, me dá um sim aí se você está confortável com essa ideia que de fato, para fora do domínio, a tua condição de contorno é fora do domínio, ela é diferente do que está dentro. Tá? As normais, elas têm sentidos contrários. Tá? Quando a gente chegar em condição de contorno, equacionamento, volumes finitos, e eu espero que a gente chegue a isso, isso vai ficar bem claro.
tá? Porque o equacionamento não vai deixar, né, com que a minha mentira permaneça. E o fluxo de calor, ó, também sofreu. Então, eu sei que esse cara daqui tinha que dar uns 4,8, mas a convergência ainda não está tão maneira não. E aí o que eu quero falar com vocês agora? Tá? Eu quero pegar e olha que eu estou improvisando a partir de agora, não sei se vai dar certo. Mas eu quero começar a tentar melhorar o meu resíduo. O que eu quero dizer? Eu vou chegar e vou fechar o Paraview e eu quero começar a olhar esses numerozinhos que estão aqui. Eu sei que a grande maioria dos alunos trabalha diretamente com o Fluent, tá? É exigência lá do pessoal da Petrobras e tal, mas no fundo, esse resíduo inicial aqui, repare, é o resíduo inicial, não é o final. Esse resíduo inicial, ele tem um significado, ele representa o teu resíduo, o gráfico de resíduo lá do Fluent. E, portanto, é como se você olhasse iteração a iteração. Aqui é 29, né? Ele já está convergido, tá? Não tem mais tanta mudança. Só que tem o seguinte, esse cara daqui, ele está dizendo que a cada iteração ao longo dos instantes de tempo, o resíduo inicial ele começa com um valor próximo a 10 a menos 6 e ele faz uma única iteração da solução de sistemas lineares. Lembrando, toda equação de transporte se transforma em sistema linear. E o que ele está fazendo aqui ele usa esse método de solução, que é uma variante do gradiente conjugado, para quem fez métodos numéricos. Tá? Gradiente conjugado é um método tunado, tá? Iterativo semelhante, não é semelhante, tá? Semelhante não é, tá? Mas é da mesma linha do Gauss-Seidel, tá? Na verdade você poderia até pegar e botar Gauss-Seidel para resolver, mas coitado do teu computador. Então esse cara daqui é o gradiente conjugado com pré-condicionamento, então tem todas as características aí que aceleram. E o que ele está dizendo? Como é um método de solução de sistema linear iterativo, olha só, ele só fez uma iteração e ele verificou. Em uma iteração, ele chegou a um resíduo de 10 a menos 8. O que isso daqui implica? Que, no fundo, o teu sistema de conservação ele está batendo um resíduo na faixa de 10 a menos 6. É isso que ele está dizendo. E que, na realidade, está quase aí 10 a menos 5. Então, por que eu chego a essa conclusão? Porque a cada iteração, você vai olhando, olha, aqui em 29,98, o resíduo está 2,06, 7,06, 7,05 vezes 10 a menos 6, 7,05, ele não está mais baixando. E a cada iteração, o que muda, né, entre uma iteração e outra é a característica do próprio balanço de massa evoluindo no tempo. E está mudando muito pouco. Só que eu quero pegar e baixar esse resíduo. Então, como eu posso fazer isso? E é uma das coisas que eu quero pegar e mexer com vocês. Então eu vou vir aqui agora, dentro do... Eu fechei o meu Sublime Text? Fechei. Deixa eu abrir ele de novo. Sublime Text. E dentro do Sublime Text, eu vou vir aqui agora no diretório System. E eu acho, tá? Eu não lembro se foi, mas essa daqui é a primeira vez que eu estou mexendo nos métodos de solução de sistema linear com vocês. Então, o que eu quero fazer? Tem algumas coisas que estão embutidas aqui, tá? E eu quero trabalhar com vocês.
Então, a primeira delas é olhar aqui a ideia do que é essa tolerância. A tolerância representa o meu limite menor, né, a tolerância para a solução do meu sistema linear. E repare, a cada iteração, a cada passo de tempo, eu percebo que não está abaixo de 10 a menos 6. Tá? Então, não está. Tá? Realmente tem aqui uma diferença, e é por isso que, como não está abaixo de 10 a menos 6, o solver ainda tenta fazer uma iteração e depois ele segue a vida dele. Tá? Nessa uma iteração ele baixa o resíduo até 10 a menos 8, vai para o próximo passo de tempo. Enfim, tá? A outra coisa que eu gostaria de destacar é esse número de correções de não ortogonalidade. E aqui eu tenho duas correções. O que isso significa? Toda vez que eu quero resolver um problema, tá? E existe um problema na malha, a malha tem uma não ortogonalidade muito alta, existe uma correção interna dentro do OpenFOAM que ajusta o fluxo difusivo de calor, de qualquer propriedade na realidade, e para isso ele usa uma metodologia interna iterativa, e que você escolhe o número de vezes que ele vai iterar. E isso é absurdamente conveniente quando você quer resolver um problema que tem mudanças, por exemplo, em termo-fonte. Então, claro, isso é bastante útil. É algo que vale a pena. E eu tenho duas correções. Olha, uma e duas. Então, eu posso pegar, e para esse nosso caso aqui, olha, não está fazendo diferença nenhuma. Tá? Então, nem sei para que ele está fazendo isso agora. Você pode pegar e zerar, se você quiser, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma prática que o professor Yazaki me ensinou. Ele comentou, sei lá quando, já tem um bom tempo, mas uma das grandes formas de você conseguir acelerar o OpenFOAM e ter um resultado muito mais fidedigno é você entender bem quais são as opções dentro da solução dos sistemas lineares, que é a parte mais pesada de qualquer solver de CFD. E ele conversou comigo, tá? E ele me mostrou que, por padrão, o OpenFOAM ele tem uma palavra-chave chamada min iter. Tá? Então, ele vai me dizer o número mínimo de iterações que um sistema linear deveria ter. Repare o que está acontecendo. Por padrão, ele bota 0. Eu vou pegar e vou dizer que eu quero uma. O que isso vai me significar? O que isso vai afetar? Ele vai chegar aqui e vai resolver esse sistema linear, mas aqui ele vai fazer pelo menos uma iteração. E essa uma iteração vai acelerar a convergência do meu caso. Porque, apesar de dentro de um passo de tempo ele já ter conseguido atingir a convergência que eu pedi, eu quero mais. E muitas vezes essa estratégia, você vai conseguir atingir essa solução muito mais fácil. Então, essa daqui é uma das coisas que a gente pode fazer. E eu vou querer ver o comportamento. Tá? E a outra coisa, claro, eu quero mexer na minha tolerância. Tá? Então, eu vou pegar e vou colocar 10 a menos 10 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem uma outra coisa que é essa tolerância relativa. E ela é muito utilizada internamente dentro dos solvers numéricos. Mas para isso era melhor a gente ver os algoritmos internos de CFD e tal. Mas ele funciona assim. Se você chegar e tiver um sistema, por exemplo, com várias iterações internas, aqui eu estou só com duas, mas tem vezes que você tem, por exemplo, escalonamento multifásico, tem uma dificuldade muito grande de você conseguir convergir internamente. Só que, talvez, algumas vezes, para um determinado instante de tempo,
pode ser que já seja o suficiente. E o solver numérico continua tentando chegar ao teu resíduo que você especificou. Então, nessas condições, cara, tu está gastando processador. Talvez seja melhor você ter uma segunda opção de resíduo. E, portanto, você pode colocar aqui dentro um resíduo que por padrão é 0, que ele não vai utilizar a tolerância relativa, mas normalmente se você pegar e botar um 0.1, 0.001, já é suficiente, em especial em problemas transientes, para você conseguir ter um comportamento melhor dentro de problemas que tem uma convergência difícil dentro dos passos de tempo. Tá? Problema, por exemplo, que a Bruna está enfrentando quando tem a solução das 4 espécies químicas, cara, tem alguma coisa ali dentro que não está convergindo direito. Tá? E eu teria uma tendência a utilizar uma tolerância relativa dentro do algoritmo interno lá de solução para ele avançar, né, no tempo, que no tempo, no caso, né, uma solução estacionária, é dentro das iterações externas do problema. Repare, a gente está entrando num tópico que já é mais avançado, mas que faz parte do jogo, tá? Estou colocando aqui. Então vou pegar e vou fazer aqui agora a solução. E eu quero ver como vai ficar o comportamento do fluxo, quero ver como vai ficar o comportamento da derivada da temperatura em relação a x. E repara, eu estou fazendo isso daqui, mas eu estou fazendo no improviso, tá bom? Então eu não lembro, eu não tenho essas coisas aqui anotadas. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Tomara que dê certo. Então vou pegar e vou rodar o caso novamente. Laplacian. O que eu vou ressaltar? As mudanças que vão acontecer aqui, tá bom? Então, Laplacian. E olha só como ele já teve uma dificuldade maior. E, cara, olha como mudou. Olha como mudou. Sacanamente. Claro, isso daqui não mudou, tá? Porque o que a gente percebeu é que essa mudança, esse resíduo com 10 a menos 6, ele tem a característica do próprio transiente dele, tá? Então, poxa, quero pegar e diminuir esse resíduo inicial que eu tenho aqui. Tudo bem, você vai conseguir, desde que você pegue e rode mais tempo, talvez, tá? Ou use um solver estacionário para atingir, né, o teu estado estacionário. Mas eu quero destacar o seguinte: para ele conseguir atingir algo menor do que 10 a menos 10, ele já teve que se esforçar um pouquinho mais, e ele usou 3 iterações. Só que, no final de cada passo de tempo, antes o resíduo inicial estava na faixa de 10 a menos 8. O que a gente conseguiu fazer agora? Em cada passo de tempo, agora eu estou dizendo que fechou um resíduo, na minha equação, em 10 a menos 14. Ou seja, a gente está praticamente na faixa do erro da máquina, em precisão dupla. Tá? Então a gente está atingindo aí um valor realmente muito bom dentro dessa convergência numérica. E isso só aconteceu porque a gente manteve um min-iter e colocou aqui igual a 1 para deixar o solver, cara, itera mais uma vez aí para ver se melhora a minha condição. E ele foi melhorando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Vamos dar uma olhada, e era isso que eu quero ver, tá? Vamos ver se vai melhorar. Então vou botar aqui um paraview. Deixa ele abrir. Ok. Abrir, e eu quero olhar o último instante de tempo, e eu quero olhar a temperatura. A temperatura não mudou muito não, tá? Tem que dar uma olhada, talvez ela esteja 5,6 próximo, né? 5,69, 5,6 alguma coisa.
Onde é que eu vejo isso mesmo? Não, é nos limites. Esse daqui é o Rescale to Custom, eu acho que é esse mesmo. Ah não, tá 563, porcaria. Não tá maneiro não. A gente pode tentar melhorar isso. Deixa eu ver como mais. Ah, sim. Tem uma outra coisa que que na verdade eu vou jogar, tá? Para ver se vocês pegam. O que pode ser também que esteja afetando essa solução? Bota aí no chat. O que mais vocês acham que pode? Porque de verdade o balanço de energia aqui tá fechadinho. A gente conseguiu 10 a menos 14. Não influenciou muito aqui não. Vocês têm alguma ideia? Não fez tanta diferença, não fez diferença alguma, na verdade. Ó, o Moisés colocou no chat, de fato. Muito, muito provável que esse cara daqui, em malha, ele já tenha atingido o máximo que ele vai conseguir. A nossa outra opção seria mudar os métodos numéricos, né? E isso daí fica lá no FV Schemes, eu fechei. Mas eu não vou mexer nisso não, tá? Porque aí é mexer em algo que aí tem que testar, tem que ver direitinho. Mas é isso, de repente a malha que não está boa e ela não está convergindo. Isso vai entrar como um desafio, então vocês podem mexer na malha e verificar qual vai ser o comportamento. Tá bom? O que mais que eu quero fazer? Eu quero pegar e apenas iniciar, tá? Eu quero chegar e resolver agora o mesmo caso, só que eu vou mudar os lados. Eu vou querer pegar e, ao invés de resolver com o fluxo pela esquerda, o gradiente, perdão, pela esquerda, eu quero utilizar pela direita. Então, eu vou seguir o mesmo procedimento. Deixa eu limpar minha tela. E perdão, claro, esqueci de perguntar. Alguma dúvida que vocês tenham, que vocês queiram tirar sobre o procedimento, como é que a gente fez? Tranquilo? Todo mundo? Ok. Então vou pegar e de novo vou fazer um for e vou fazer a mesma coisa, só que agora eu quero manter T1 e eu quero Q2. Então, manda ver aí, copiou. Copiei, eu agora vou querer, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou querer entrar no T1 Q2, CD, parede plana, T1 Q2, então é lá que eu estou. E eu vou fazer o seguinte, tá? Na verdade esse problema aqui é para a gente conseguir utilizar mais um dos utilitários que eu acho fantástico dentro do OpenFOAM, que é o dicionário, a mudança automática de dicionário. O que significa isso? Primeiro a gente tem que entender o que é um dicionário para o OpenFOAM. E dicionário para ele, deixa eu abrir aqui. Por exemplo, esse arquivo aqui, Transport Properties, eu vou abrir aqui embaixo dentro do meu editor de textos. O que ele significa? Tá? No fundo, ele é um dicionário para o OpenFOAM. Tá? Lembrando, o OpenFOAM foi implementado na década de 90. Tá? Tinham muitas ideias que ainda não tinham sido colocadas. Então, por exemplo, o conceito de dicionário que Python reforçou e aplicou bastante é uma estrutura de dados. E o OpenFOAM já tinha feito, né, na época, a ideia do que ele interpreta como um dicionário. E um dicionário, para ele, também é um conjunto de dados. Então, um arquivo para ele é uma estrutura de dados de dicionário. Então, quer ver outro dicionário para ele? Essa estrutura toda que tem aqui, de boundary field, é um dicionário para ele. E aí, como é que eu consigo entender as informações que existem aqui dentro? Abre-se chaves e vocês vão ver que sempre vai ser assim.
abri chave, fechei chave, e dentro desse cara, o que eu posso criar? Subdicionários. Então, eu criei um dicionário, um subdicionário chamado LeftPatch, todo ele regido dentro do Boundary Field, e dentro dele eu coloco aí os meus comandos que eu quero analisar. Eu tenho WritePatch, tá? Mais um subdicionário. E o que eu posso fazer? O OpenFOAM tem um utilitário que me permite realizar mudanças automáticas de dicionários. Então, por exemplo, eu posso pegar e digamos que eu tenho uma simulação, tá? E que eu tenho aqui nesse dicionário dt 4 vezes 10 a menos 3 como a minha difusividade térmica. Perfeito, tranquilo. Mas e se eu quiser mudar? Tudo bem, você pode pegar e usar um arquivo, né, de configuração que indica quais são os dicionários que você quer mudar em determinado caso. Então você pode mudar esse valor, tá? Você pode, e o que eu acho mais rápido, mais impressionante, tá? Eu quero considerar um caso mais complexo que esse. Eu gostaria que vocês agora fechar os olhos e imaginar, tá bom? Imagina que você tem um problema, por isso que eu queria o Lorenzo aqui. O Lorenzo tinha um problema em que era, se não me engano, era uma alimentação de ar para um forno. E a alimentação era feita por, sei lá, 15 tubos? Eu acho que era isso, 15 tubos. Então, tinham 15 tubos e ele queria mudar a condição de contorno nesses 15 tubos. Ou seja, condição de contorno é um dicionário. E como é que ele fazia? Ele vinha aqui, deletava e ia trocando. Às 15. Errou uma, sinto muito, volta. E aí você continua fazendo. Então, isso não é tão produtivo, tá? Isso não é legal. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como a gente consegue mudar um determinado dicionário. Eu vou fazer para a condição de contorno, mas você pode expandir isso para outras soluções, tá? Para outros tipos de dicionário. E eu vou mudar a condição de contorno. Lembra que eu quero agora pegar e mudar essa condição de contorno aqui. Então, eu quero que o WritePatch se altere e agora eu quero especificar o gradiente. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fechar esse mocinho aqui. Eu vou fechar esse aqui também, depois eu abro ele de volta. Eu vou vir aqui dentro do meu caso e vou copiar esse arquivo, Change Dictionary, dict, Ctrl C, e eu vou pegar e vou colocar dentro do diretório System do caso. Colei lá. E agora eu vou pegar e vou abrir ele, para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu botar ele como C++, para ficar bonitinho, colorido. E aí tá aqui. O que eu quero? Tá? Eu quero mudar o dicionário, tá? E eu estou dizendo que esse dicionário ele está dentro, lembrando, para mim, para o OpenFOAM na realidade, um arquivo é uma base de dados. E, portanto, é um dicionário, na visão dele, né, na nomenclatura dele. Então, dentro desse arquivo, abri, fechei aspas, busca esse dicionário, Boundary Field, e dentro dele, eu vou pegar e vou buscar esse subdicionário. E nesse subdicionário, eu quero que agora seja Fixed Gradient e o Gradient uniforme, e eu vou colocar agora menos 1200. E lembrando, menos 1200 por quê? Porque agora o gradiente, né, vai ficar contrário ao eixo mesmo, porque ele está entrando pela outra parede, tá? Pela parede da direita. Então eu vou pegar e vou aplicar esse cara. Em relação ao modo de configurar um Change Dictionary. Repara, você ainda teria a possibilidade, sei lá, digamos que você tem um sistema que você quer ficar toda hora mudando a velocidade e a pressão, tá? E as frações mássicas ou molares do teu problema?
Você pode pegar aqui, copiar, tá? E botar aqui embaixo, pressão, e aí você pega e muda o teu cara aqui também, tá? A mesma estrutura. Pressão, velocidade, então você pode botar o que você quiser, tá bom? E vai mudando, tá? Vai alterando aí. Então, em relação a como o arquivo está colocado, dúvidas? Grandes mistérios? Tranquilo então, né? E vamos lá. Então, deixa eu pegar, eu vou deixar ele aberto para ver a mudança. Eu não puxei não? Vem para cá. Então ele está aqui e eu vou querer dar uma olhada o que vai acontecer com ele. Então esse write patch aqui eu vou querer mudar. Vamos vir para cá. Então eu estou no terminal e eu vou usar o change, ele já apareceu aqui para mim, dictionary. E o que ele vai fazer? Aliás, deixa eu olhar o help antes, tá? Deixa eu olhar o help. Só para vocês verem que tem várias coisas que você pode fazer, tá? Você pode pegar e usar ele e mudar algo em casos diferentes. Você pode pegar e ter diferentes arquivos de change dictionary dict. Então você pode ter, sei lá, um que muda a velocidade para, sei lá, 1. O outro que muda para velocidade ou a fração máxima para, sei lá, 2. Então você pode ter o change dictionary 1, change dictionary 2, e para você usar ou um ou outro, basta você pegar e botar, além do comando, o dict e o nome do arquivo que você está querendo usar. Então, você pode ter várias configurações em um único caso. Tá? Então isso daí é muito ágil, em especial quando você tem muitas condições de contorno. Facilita horrores o teu uso no dia a dia. Tem outras coisinhas aqui, mas eu também não lembro de tudo não, tá? Então, eu acho que você pode fazer também região de malha, enfim, tem... Tá, mas e também existe um cara, tá? Não sei se vocês conhecem, mas chamado Google. Google isso. Então, dictionary, change dictionary, e eu vou pegar agora e vou executar esse cara. Pá. E ele já fez aqui a mudança para mim. Então, o que ele fez? Ele pegou, mudou o tipo da condição de contorno, e além disso ele pegou e repare que ele não mudou o valor. Tá aqui, ele continuou. Mas efetivamente o que a minha condição de contorno vai buscar vai ser o gradiente mesmo. Então, tudo bem. Ok? Não preciso salvar porque ele já fez automático mesmo. Então, agora é chegar e executar. Então, vou pegar e ir lá, Laplacian. Ou preguiça, né? Às vezes é mais rápido que começar a escrever. Deixa ele tocar aqui. Ah, esqueci de ajeitar, manter. Que droga. Fiz no outro caso e não trouxe pra cá. Eu acho que eu clonei antes, não foi isso? Pois é. Aí... Enfim, tá aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha. Provavelmente se a malha tá ruim, eu devo ter uma defasagem aí de 10 graus. No caso aqui 10 Kelvin também. Vamos dar uma olhada. Aí depois vocês jogam a malha aí. Estou no lugar errado. Jogam a malha aí para funcionar. Ali, ó. Era 2,7, não era isso? Pois é, 2,73. Uma defasagem aí de 10 graus. Joga uma malha maneira aí, vamos ver se esse cara daí converge direitinho. Tá bom? O Moisés colocou aqui, se tivessem outras variáveis no diretório 0, todas elas teriam o write patch modificado? Não. Por quê? Olha lá. Deixa eu abrir de novo o change dictionary. Aqui, olha. Como é que a gente fez? Eu peguei e especifiquei o arquivo aqui, T. Então, a gente está fazendo essa modificação somente para a temperatura. Tá? Então, quero fazer para velocidade. Aí você pode pegar, copia essa mesma estrutura e você pega e, ao invés de ser T, você bota U. E aí ele pega e muda para todo mundo. Assim, claro, a gente sempre pode pegar, deixa eu ir lá para os tutoriais aqui embaixo, tut, tá? Então eu estou nos tutoriais,
E lembra que você pode usar o RIP-grep, RG menos I, e vamos procurar Change Dictionary. Então vou procurar essa palavra-chave. Change Dictionary. Bem carioquês. E tá lá, olha. Vários exemplos. Olha, tem aqui nesse caso, tem aqui num buoyant simple for. Então, você pode ir lá e olhar todos eles, tá? Para ver o que eles estão fazendo. Aqui um de região. Esse daqui é um dicionário que deve mudar só uma determinada região, tá? Interessante para o que o Alan está fazendo agora, né? De mudar talvez um pore zone, alguma coisa nesse sentido. Então, tá aí a dica do momento. É legal, né? Tem umas coisas, cara, que facilitam horrores o dia a dia, mas elas sempre ficam escondidas. Beleza, dúvidas até o momento? Nada? Tá bom. Eu vou pegar agora e quero clonar mais uma vez o caso. Então, vou pegar e vou clonar o parede plana. Não é? Deixa eu ver. Ou será que eu clono? Eu vou clonar o parede plana, tá? E vou complicar a vida agora do nosso problema. Então, CD. Deixa eu limpar a minha tela para ficar bonitinho. Limpei a minha tela. E eu vou pegar e vou clonar de novo. Clone. Phone clone case. E agora eu quero mudar o caso. Eu não quero mais trabalhar com um problema apenas de fusão pura. Eu quero colocar geração de calor. Então, eu vou criar um parede plana gen. E aí ele fez. Tá? Então, agora eu tenho esse caso aqui também, parede plana gen. E eu vou mostrar para vocês o que ele significa. Então, para isso, eu vou abrir novamente o caso, o código. Não precisa vir comigo, tá? Só olha para a tela, porque eu vou mais rápido. Então, eu vou lá para o app solvers basic e eu quero dar uma olhada no Laplacian Phone ls, ok. Então, eu quero Laplacian Phone. Então, tá aqui. Esse daqui é o caso. E eu quero mostrar para vocês, em especial, a maneira com a qual o OpenPhone se monta, né? Aqui é o ponto principal do meu código. Eu tenho, então, a matriz formada pela discretização da minha equação de transporte, tá? O termo transiente, o termo do Laplaciano, e eu ainda tenho esse cara daqui, tá? Que eu acho sempre muito estranho, tá? Mas ele é o chamado FVOptions. O que ele faz? Ele me entrega outras opções de volumes finitos. Em sua maioria, é completamente aplicado a como eu consigo colocar um termo-fonte dentro da minha equação. Então, é isso que eu quero ver agora. Eu quero pegar e esse moço aqui tem o objetivo de botar, né? Um termo-fonte que você pode pegar, colocar o que você quiser, na maneira como você quiser. Só que tem o seguinte, você tem que tomar um cuidado muito grande em relação ao dimensionamento do teu problema, tá? Porque o OpenPhone ele sempre confere as dimensões, tá? E como o Alan colocou no chat, sim, é a fonte do sofrimento dele atual. Tá? Depois ele vai arranjar outro tipo de sofrimento quando resolver esse. Não se preocupe, a gente garante isso para ele. Mas essa daqui que é a ideia. Então, eu não estou preocupado com a programação desse moço agora, eu estou mais preocupado com o uso desse cara. Só que, para vocês entenderem, eu vou pegar e vou um pouquinho para a teoria do meu problema. Então, eu vou passar para o meu tablet e eu quero discutir um pouquinho o equacionamento com vocês. Então, deixa eu pegar e
voltar a share screen. Tá aqui. Beleza. Então eu estou aqui com o meu equacionamento fundamental. Tá? Essa daqui é a minha equação. Deixa eu pegar minha caneta. Sai, caneta. Sai. Isso. Minha caneta. E o que a gente vai trabalhar? Lembrando que se a gente está falando de um problema, claro, a gente sempre está apostando aí no estado estacionário, mas o problema ele é de difusão pura. Então, eu vou pegar e vou dizer que velocidade é igual a zero, e, portanto, esse termo daqui não existe. A outra coisa que a gente vai assumir é que ρ e Cp são constantes. No caso aqui, a condutividade térmica, eu já estou considerando que é constante, tá? Tanto que ela já saiu do meu divergente do fluxo de calor. E eu tenho também o meu último termo, é o termo de geração de calor. E aí eu vou pegar e vou tentar me entender como é que esse cara daqui está funcionando. Então, lembrando que ρ e Cp é constante, eu posso tirar das minhas derivadas e eu vou dividir toda a minha expressão por ρCp. Então, eu tenho aqui derivada no tempo, em relação da temperatura em relação ao tempo, igual a K sobre ρCp, gradiente da temperatura, mais 1, 2, 3, dividido por ρCp. Tá? E aí, esse cara daqui, de fato, vocês podem olhar depois, eu não vou abrir aqui as unidades, mas vocês podem pegar e verificar que, efetivamente, as unidades estão todas batendo. Tá? A outra coisa que eu quero destacar, para a gente lembrar, é que esse grupamento aqui é a difusividade térmica. Esse cara daqui é igual ao alfa. Tá? Então, que é o dt, tá? Que ele utiliza dentro do equacionamento. Se você for para o Laplacian Font, repara isso. Tá? Dentro do código do Laplacian Font, o que efetivamente você tem não é a equação com um k. O que você tem é a derivada no tempo e um coeficiente de transporte lá, que ele chama de dt, dentro do Laplaciano da temperatura. Então esse daqui é o formato da expressão que você vai querer trabalhar. E isso daqui, para mim, tá, é o termo fonte, como um todo. E como é que o OpenFONT, na verdade, como o termo fonte é trabalhado? Tá? Esse é o tipo de coisa que eu venho conversando com o pessoal dentro do laboratório já tem um tempinho, mas eu vou formalizar aqui com vocês enfim, no treinamento, tá? Só para deixar registrado para todo mundo a forma, né, de tratamento de termofonte. Então, o que a gente tem que lembrar é que a equação de transporte, eu vou reescrever esse cara daqui. Então, eu vou pegar esse daqui. Para mim, isso daqui é igual a um alfa. E esse cara daqui, para mim, agora, eu vou chamar de um S em função da temperatura, que pode ser ou não função de temperatura, e é uma das coisas que eu vou mostrar. E o que a gente sabe desse equacionamento aqui? Eu sei que o método dos volumes finitos, o Finite Volume Method, o grande propósito é transformar algo que é diferencial em um sistema linear. E nessa proposta, eu tenho um problema. Por quê? Eu estou generalizando a formulação disso daqui. Repare, já está mais, pelo método de volumes finitos, não há problema nenhum, e eu sei muito bem que eu consigo pegar
e esses dois termos, esse daqui e esse daqui, definitivamente se transformam em sistema linear. Mas e o termo fonte? Ele é genérico. Pode ser que ele não seja linear. Então, ele pode ser não linear. Só que isso vai me dar um problema. Porque eu quero resolver sistemas lineares. Tendo algo que é não linear, isso não funciona para mim. E, portanto, a gente vai linearizar. E o processo de linearização é por expansão por série de Taylor. Linearizar. E eu vou pegar e vou fazer, então, a expansão desse cara daqui. Repare que quando a gente faz a ideia do nosso sistema linear, eu passo a ter uma equação do tipo AP, sendo φ a minha variável principal, mais os vizinhos na tua malha, A vizinho, φ vizinho, igual a um BP. Né? Esse BP é o termo fonte, é onde eu espero que esse S vá parar. Tá? E ele só consegue para lá se estiver linearizado. Então vamos linearizar esse mocinho aqui. E eu vou pegar e vou generalizar colocando um S em função de φ avaliado na minha variável principal, φp. Ele vai ser igual ao quê? O S avaliado em um ponto de referência mais a derivada de S em relação a φ avaliado no ponto de referência vezes φp menos o ponto de referência. E eu posso pegar e reescrever isso daqui de uma maneira diferente. Eu posso dizer que isso é igual ao S φ0 menos dρ de S dρ de φ avaliado. E eu escrevi errado aqui em cima, deixa eu... φ0 é o ponto de referência. E aqui saiu estranho. φ0 vezes φ0 mais dρ de S dρ de φ φ0 vezes φp. E o que a gente pode fazer? Eu consigo identificar que nessa proposta aqui eu passo a ter duas parcelas. Eu tenho essa parcela e eu tenho essa parcela que tem aqui. A primeira parcela definitivamente não tem dependência alguma com a minha incógnita principal do problema, que no caso aqui é fp. E, portanto, se eu adoto um valor de φ de referência, no caso aqui φ0, que pode ser o teu valor inicial do problema, pode ser o valor intermediário entre iterações. Então, é um valor de referência, tá? Mas concorda que ele vai ser um valor? Se ele é um valor, definitivamente, se eu pego esse valor e coloco no BP, de fato vai dar um sistema linear. É tudo que eu quero. Então, eu vou passar a chamar esse termo de algo como uma parte explícita da minha formulação. Enquanto que a segunda parcela, eu percebo que ela multiplica a minha incógnita principal. Então, o que eu vou fazer? Nessa formulação, eu vou pegar todo esse termo, tá? Que repare, na sua origem, tá? Do lado direito da equação. Essa parcela eu vou trazer para o outro lado da equação e eu vou colocar φp em evidência e, portanto, esse termo aqui vai criar um novo coeficiente na matriz. E isso daí vai me dar um termo fonte. Vai me dar uma mudança no sistema linear. Por isso que a gente chama que essa parcela é chamada de parte implícita.
E o OpenFOAM tem um nome para isso, ele chama esse cara de SU e esse cara de SP, FIP, tá? E você pode montar o teu equacionamento sempre desse jeito, sempre vai funcionar. E eu ainda gostaria de destacar mais uma coisa, tá? Pô, professor, você está linearizando esse cara, tá muito estranho, quer dizer então que você nunca vai obter a tua solução efetivamente com uma formulação não linear, ela é sempre linearizada. Não, não é não, não é não. E eu gostaria de mostrar para vocês por que não é, destacando esse pedaço aqui, tá? O que significa isso? Digamos que eu escolho o OpenFOAM, escolheu e qualquer outro software de CFD, se não tiver escolhido o que eu vou falar agora, tá errado, tá? Mas qual é a ideia? Meu chá ficou gelado. Eu vou pegar e vou adotar um φ0, tá? Como o valor da iteração atual. Então, o que acontece? No início, eu tenho um valor entre iterações que ainda não está na minha solução final. Então, ok, não está na solução final. Então, existe um pequeno desvio. Agora, conforme as soluções, né, as iterações vão atingindo a solução do meu problema, o que efetivamente vai acontecer aqui dentro? Se eu, entre iterações, atinjo a solução, efetivamente, φp vai passar a ser igual ao φ0. E, portanto, tudo isso daqui vai a zero. E o que vai me sobrar? No final das contas, eu vou ter a formulação original, não linear mesmo, só que avaliada em um determinado valor de referência, que vai ser, né, o valor da minha iteração já com a convergência quase obtida ou sendo obtida. Então, eu, no fundo, estou trabalhando com a minha formulação original, tá bom? Diferente, eu acho que aqui tá, o pessoal não fez. Ah, não, claro, tem o pessoal de mestrado, tá, e tem o Rodolfo também. Diferente do que o pessoal lá em engenharia química faz, o pessoal de controle faz, o pessoal de controle e automação faz, na linearização do equacionamento, para resolver uma equação diferencial parcial, uma equação diferencial ordinária, por solução de Laplace. Laplace você tem que linearizar na sua base, e a sua solução final é linearizada. Por isso que a gente não consegue aplicar isso daqui, resolver, né, os problemas diretos de fenômenos de transporte pela solução direta de Laplace, porque para aplicar Laplace, a equação tem que ser linearizada. Dúvidas? Dúvidas? Mistérios? Foi? Tá bom? Então eu quero destacar o seguinte: o que eu preciso nesse momento, colocar para o OpenFOAM? Tá? Eu preciso dizer para ele esse cara e esse cara. Tá? Então é isso que eu tenho que fazer. E eu vou fazer da seguinte forma: eu vou utilizar um novo dicionário, eu vou utilizar o dicionário FVOptions. E eu vou fazer o seguinte, para mim agora, eu vou fechar aqui então a apresentação pelo iPad. Não preciso mais. Stop sharing. E eu vou voltar para o meu computador. Então deixa eu tirar esse cara daqui de perto de mim. E agora deixa eu compartilhar minha tela. Ah, ela já está aqui, né? Todo mundo consegue ver então a minha tela? Ela está aí, linda, maravilhosa, compartilhada. Parar? Não, retomar a apresentação. Isso, estou apresentando a minha tela. Tá, então todo mundo está vendo a minha tela, né? E agora vamos lá, então. A gente já clonou, não clonou? De geração? Já clonou. O que eu vou fazer? Tá? Na geração, eu vou pegar o arquivo FVOptions e eu vou colar ele dentro do constant. Então, eu vou pegar esse cara daqui, FVOptions,
vou colocar aqui dentro do constant. Por quê? Eu posso colocar também dentro do system, tá bom? Não tem nenhum problema não. Mas como eu vou trabalhar com termos fontes constantes, não vai fazer tanta diferença. Tá? Eu gosto de botar no system coisas que variam no tempo. Eu posso colocar também dentro do control dict, mas aí são outras coisas. Eu vou pegar e vou abrir aqui o FVOptions para vocês darem uma olhadinha. E aí está aqui ele. E ele tem algumas características internas. Deixa eu botar em C++ para ficar bonitinho. Bem, a primeira coisa é um dicionário. E eu estou dando um nome para ele. Então estou chegando e estou dizendo que esse cara daqui é o Scala Source. E depois eu vou chegar e vou dizer, olha, qual é o tipo do método de FVOptions. E são vários métodos que tem aqui. O Alan já está brigando aí com o Borrowzone, sei lá, não lembro o nome não. Enfim, tem o nome lá do tipo de termo-fonte que ele vai, tem um de dissipação viscosa, tem vários, tá? E o que eu estou querendo fazer é uma variável escalar e eu quero trabalhar com um sistema semi-implícito, um termo-fonte semi-implícito, tá? De uma variável escalar. Então esse daqui é o tipo mais simples que tem, é um dos mais simples. Ainda tem o vector semi-implicit source, mas o ponto é que eu vou chegar aqui e vou usar esse cara, tá? Então o que ele faz? Ele pede o SU e ele pede o SP no equacionamento. E depois disso, você tem algumas opções no modo de seleção. Você pode aplicar o termo-fonte a toda a tua região, ou você pode definir uma região específica, o que a gente chama de cell zone dentro do OpenFOAM, e na realidade eu quero aplicar isso para todos os volumes. Então tá aqui, tá? Estou botando O. Professor, mas eu quero saber todas as opções. Erra, tira o A dali, pede para rodar, que ele vai te dar quais são as opções. E aí depois disso, ele tem essa palavra-chave aqui, volume mode, que tem essas duas opções, ou o absolute ou o specific. E o valor absoluto é quando você quer fornecer a quantidade absoluta do teu termo-fonte. Tá? E o específico é a quantidade por metro cúbico. E na verdade, eu quero para o meu problema, definitivamente, seguindo a linha do que a própria equação de transporte me fornece, eu quero fazer por metro cúbico, tá? Porque o Q, o Q 3 linhas lá no equacionamento que eu mostrei para vocês, poxa, ele é todo baseado na solução, no termo-fonte volumétrico, tá? Então é o que eu quero. E, portanto, o meu volume mode é esse daqui, específico, tá? E depois eu tenho que utilizar essa palavrinha, isso daqui eu não posso mudar, que é a busca dos sources, tá? E nos sources eu vou especificar agora qual é a equação que eu vou querer colocar, na equação da temperatura, e depois eu vou colocar o SU e depois eu vou colocar o SP. Como eu quero colocar um termo-fonte que seja absolutamente constante, eu não tenho nem SP, então eu vou colocar 0. E esse daqui é o valor do SU. Repara, a ideia que eu apresentei para vocês da discretização, na verdade do tratamento, da linearização do termo-fonte, utilizando iterações e tal, é mais avançada. A que eu estou apresentando agora, por isso que ele se chama o semi-implicit source e tal, eu estou usando valores constantes. Não existe aprimoramento entre iterações. Então, essa é uma das características, tá bom? Eu decido qual é o valor de referência e estou colocando aqui. E no final eu quero que o meu termo-fonte seja 100. E é isso que eu vou fazer, tá bom? E essa daqui que é o que você tem que fazer, tá? Então você adiciona
esse dicionário aqui do FV Options e coloca para rodar, tá? E ele vai pegar e vai mudar o comportamento. Então vou pegar e vou pedir para ele executar agora. Então estou lá, System. Agora ele vai sofrer mais ainda, tá? Porque tem mais um termo-fonte. A malha deve apanhar. Então deixei no diretório certo. Parede, plana, gen. Estou lá, no diretório certo. Opa, lá. Laplace Info. E pede para ele executar. E olha, o comportamento em si já foi bem diferente, tá? Cara, eu não gosto desse negócio de min. Eu sempre boto um min iter, tá? Eu tô ficando até incomodado agora. Pô, cadê? Ele tem que iterar esse bagulho, tá? Mas vamos dar uma olhada na solução. PF. Deixa ele abrir aqui. Vamos ver o que deu. Temperatura. Vamos olhar lá o último. E eu vou falar para vocês, porque é um dos desafios, tá bom? Como é o comportamento de troca de calor com geração constante. É parabólico. Então, eu vou fazer o seguinte, só para vocês verem se bateu ou não bateu. Eu vou pedir aqui um plot over line da temperatura no eixo X. E eu quero aqui em cima, deixa eu dar um apply, depois eu tiro as variáveis. Aqui não quero ver dt, não quero ver o fluxo, só quero ver a temperatura. Parabólico. Parabólico. Tá aqui. E o que eu quero então de desafio? Tá. Tá certinho, tá direitinho, tá? O que eu esperava. A gente finalizou aqui. Os desafios que eu quero deixar para vocês. Claro, o plot correto para view não é para isso, tá? Só que vocês não têm ainda, e é esse um dos desafios, eu quero que vocês deduzam a solução analítica da condução térmica com geração constante. E eu quero que vocês façam o plot no perfil de temperatura com geração. Tá? Então, esse é o desafio que eu quero que vocês façam. Repara, a gente já está começando mesmo a sair dos tutoriais básicos. A gente já viu bastante coisa. E no próximo, eu já vou começar a pensar em começar a ver a parte com escoamentos, tá bom? Então, era isso. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Foi rápido demais? Pode ter sido também. Tá? Essa parte final, que foi só executar o código mesmo. Resolver a equação de calor com o termofonte. Botar para resolver. Claro, né? Unidimensional. Muito parecido com o que a gente fez antes, só que agora com um termofonte ali. Tá? Para você poder fazer o gráfico, né? Senão você não vai conseguir plotar. Mistérios, dúvidas, grandes complicações, algum passo em feitiçaria, magia negra? Nada? Ok.